E ele está de volta com seus discursos polêmicos. Orbán soltou uma agora com essa questão Trump e União Europeia. Segundo, ele deixou nas entrelinhas, tá, no seu último discurso, dá a entender que a Hungria assinará um acordo comercial separado com Trump em relação a tudo que vai acontecer na União Europeia, tá? Ele até comenta o seguinte, abre aspas, né? A União Europeia está enfrentando meses difíceis e os burocratas em Bruxelas, né, se referindo à sede, né, terão dificuldades. Precisamos fazer um acordo e um acordo para preservar nossas relações econômicas com os Estados Unidos. Também é um acordo que realmente seja bom, só pode ser feito por aqueles que não apenas se conhecem, mas também se respeitam. Então já começou já a colocar para ele. Ele foi o pró-Putin, desculpa, pró-Putin também, mas no caso aqui, pró-Trump, né? Pró-Trump em várias circunstâncias antes de assumir o poder, né? Aí ele continua, sempre soubemos que o presidente Trump retornaria, então estávamos prontos. Estamos constantemente negociando e faremos um bom acordo com a nova administração dos Estados Unidos. Então dizendo que ele, o país dele, a Hungria, vai fazer esse acordo, independente do que do que está por vir com a União Europeia. E ele continua: os burocratas em Bruxelas, vocês fizeram sua cama, agora deitem-se nela, disse o primeiro-ministro da Hungria. Aí lembrando, a matéria continua aqui dizendo que Orbán apoiou Trump e o presidente dos Estados Unidos disse que ontem que imporia tarifas contra a União Europeia. Os líderes da União Europeia prometeram responder. Então começou todo esse embate similar ao que tem ocorrido com outros países, mas que Orbán diz que por ele está tudo bem, está tudo calmo, já que teoricamente, pelo que dá para entender, Orbán está em negociação com a Casa Branca em separado com algumas questões, né? Eu não sei em termos, eu fui tentar procurar aqui, eu não achei quem são os principais parceiros comerciais da Hungria para ver o quão pesado talvez fosse uma possível taxação, que no caso, segundo Orbán, a Hungria estaria fora desse, a União Europeia e a Hungria estaria fora. Eu vi até alguns informes como a Grã-Bretanha, como a Inglaterra não pertence, né, no caso, a Inglaterra não pertence à União Europeia mais, tem toda aquela questão lá do Brexit e tudo mais, então também para a Inglaterra vai ter algo específico lá, meio que salvo-conduto, já que Inglaterra e Estados Unidos são parceiros em várias questões, principalmente questões relacionadas a militar, né, militarmente falando, e até economicamente alguma série de acordos que existem entre só esses dois países, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que está por vir. Basicamente, Trump está dando um recado mais focado principalmente para alemães e para franceses. E aí, o que é que será que vai acontecer? Cenas do próximo capítulo, quando tiver mais alguma questão Orbán envolvido no meio, estarei trazendo, inclusive sobre essa taxação, se de fato Trump vai taxar, se não vai, o que está acontecendo, né? Orbán também é muito esperto, tá? É muito escorregadio, em que nesse momento em que Trump está em todo esse processo, Orbán já deu uma freadazinha mais de leve, com alguns apoios, com um discurso um pouco mais pró-Putin. Como existe todo esse... Teoricamente, os Estados Unidos é contra, né? Rússia, tem toda essa questão, e Orbán precisa, né? Dias atrás ele estava esbravejando aí, meu gás, cadê meu gás? Ucrânia é culpada, isso, aquilo, outro. Ele mudou um pouquinho só o tom para poder falar mais sobre Trump, né? Sobre essas questões de comércio com os Estados Unidos, dando uma aliviadazinha na atenção e mudando de foco para não falar tanto assim sobre os fatores do conflito Rússia e Ucrânia, já que ele é pró-Putin também, é bem misturado quanto a essa questão. Ele lembra, evidentemente, em níveis de tamanho de países são diferentes e de acordos, mas muitas vezes ele lembra muito algumas questões de Erdogan. Evidentemente, Erdogan é bem mais sério, né? Tem horas que Orbán chega a quase passar do limite, ou chega até a passar do limite nos seus discursos, tornando até meio
uma galhofa, né, meio um toque de humor, de tão absurdo que às vezes aparenta ser algumas questões, né, de como ele se porta, como o caso, muitas vezes, do caso de Trump, né? Mas sempre com fundos de verdade, eis a questão. Mas no caso específico Orbán, ele esbraveja muito aquela velha teoria que similar a Trump, né? Ele imita muito bem Trump nesse sentido. Esbraveja e depois se acalma, consegue algumas coisas que ele quer e aí tá tudo resolvido. Basicamente é isso.